tinha 13 para 14 anos quando eu comecei a me envolver com um garoto que era da minha turma. E lá na minha escola era muito legal, muito divertido, eu fazia amizade com todo mundo, eu era conhecida, eu amava ir pra escola, né? E eu comecei esse relacionamento escondido porque o meu pai era extremamente rígido. Muito mesmo. Ele não deixava eu fazer nada. Era sempre da casa pra escola, da escola pra casa. E aí, como ele trabalhava o dia inteiro, eu sempre tentava dar um jeito de encontrar esse meu namoradinho fora da escola também. A gente não queria namorar só dentro da escola, fora também. E assim, nós fomos sustentando essa mentira por 1 ano e 5 meses. Até que o meu pai descobriu. Eu não sei como, mas ele descobriu. E quando eu cheguei em casa, ele me deu uma surra, mais uma surra, e simplesmente falou que ia me mudar de escola. Me fez terminar com meu namorado e me colocou na escola 2 horas distante da nossa casa. E aquilo me fez muito mal. Porque quando eu cheguei lá na escola, todo mundo meio que me olhava de cara feia. Ninguém me conhecia. Eu não conseguia fazer amizade. As pessoas não gostavam de mim. E aquilo foi me prejudicando. Eu sentia muita falta da minha escola antiga, dos meus amigos e também do meu namorado. E acabava que isso foi afetando meus estudos. Mas eu continuava pra aula. Como ninguém me dava atenção, tinha um garotinho lá que ele começou a me dar atenção, a conversar comigo, e eu simplesmente me apaixonei por ele. E comecei a namorar com ele também, né? Só que como a escola era muito longe e eu tava me sentindo muito pra baixo de ir pra aula, eu passei a deixar a escola. Só que eu falava pros meus pais que eu ia, porque os meus pais saíam cedo todos os dias. E como eu ia pra escola de ônibus, eles não viam eu indo pra aula. Então, quando eles chegavam à tarde, eu falava como se eu tivesse ido pra aula. Não, eu fui, nossa, hoje a aula foi assim, foi essa do mentia pros meus pais. E eu fui sustentando essa mentira. E continuando namorando com um rapaz, né, com um garoto. E assim foi. Depois de uns 6 meses, eu descobri que ele era um cafajeste, que ele não prestava, que ele pegava um monte de gente, que ele me traía, que ele mentia pra mim. E por cima, eu estava grávida. Só que eu não estava acreditando que eu estava grávida ainda. Porque eu era uma criança de 14 anos de idade e estava próximo do meu aniversário de 15 anos. Eu lembro que foi o dia do meu aniversário de 15 anos, eu comemorei ali com os meus pais e a minha cabeça estava uma confusão e eu fui lá comprar o teste de gravidez. Pum! Positivo. E eu, cara, como que eu vou contar pro meu pai? Se meu pai me deu uma surra porque eu tava namorando, imagina eu contar que tô grávida, né? E eu pensando, como que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei no pai, né, no meu namoradinho, e ele falou que eu era uma vagabunda, que eu não prestava, e que o filho não era dele, que ele não queria saber dessa criança, né? E aí, o que ele fez? Ele chegou nos meus pais, ou seja, ele não deixou eu contar pros meus pais. Foi ele começou a falar que eu era vagabunda, que eu não prestava, que eu ficava com um monte de pessoas. Nossa, falou tanta coisa pros meus pais, que quando eu cheguei em casa, eu mesmo grávida, o meu pai me deu uma surra, mas ele me bateu tanto, que eu nunca vou esquecer na minha vida, mesmo tendo perdoado ele, eu nunca vou esquecer. E me deu um remédio pra tomar. Meu pai me deu chumbinho pra abortar o filho. Ele me deu um remédio que eu não sei o nome, que até enfia assim dentro da gente, né? E tudo que ele tentou fazer pra tirar o meu filho, ele fez. Mas Deus tinha um propósito maior. Eu não consegui perder a criança. E assim, eu não senti nada. Eu não senti, graças a Deus, eu não senti nada durante a gestação. O tempo foi passando, a minha barriga foi crescendo, eu já tinha largado a escola. Eu comecei a me tornar realmente a empregada de casa, né? Eu lavava, eu passava, eu cozinhava. Isso era uma das coisas que me entristecia, porque eu sempre fiz isso. Sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fazia almoço, entendeu? Eu sempre cuidei da casa, lavava roupa, passava, guardava no guarda-roupa. Tipo, eu era empregada da casa. Então, qual que era o problema? Eu ter um namoradinho, entendeu? Isso me revoltava, me fazia revoltar com os meus pais. Mas, ok, né? Não tinha muito o que fazer. Os meus pais sempre foram muito pais, legais, assim, sabe? Mas nunca foram meus amigos, eles eram pais. Mas não amigos que eu pudesse confiar, contar, ter amizade. Era meu pai e minha mãe com o papel de pai e mãe, tipo, rígidos, e pra eles a rigidez era ser pai e mãe, ponto. Entendeu? E eu passei a minha gestação inteira sofrendo. A minha mãe falava comigo básico, entendeu? Ela mal olhava na minha cara. Já o meu pai não olhava pra mim, ele não conversava comigo, ele não gostava de mim, ele não se expressava e a família inteira falava mal de mim. Eu era a ovelha negra da família, a grávida com 15 anos de idade. E minha mãe vivia falando pra mim, como você tem coragem? Você acha que algum homem vai te querer? Mulher, mãe?
solteira, com filho nas costas, nossa, você vai ter maior dificuldade, você vai cair na mão de gente que não presta. Tipo, eu tava grávida e por cima ainda tinha que sofrer essas pressões psicológicas, esse tipo de preocupação. Eu queria muito tirar minha vida, eu queria muito que meu filho não viesse à vida, porque eu acreditava que meu filho ia sofrer se ele viesse, entendeu? E aquele processo me desgastava muito, me fazia chorar, eu não tinha ninguém pra desabafar, eu não tinha amizade, porque eu não tinha feito amizade com ninguém, assim.